Olá, aluno! Tudo bem com você? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os ácidos carboxílicos, os éteres e os ésteres, finalizando aí o estudo das funções oxigenadas. Objetivos da nossa aula: reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções orgânicas e algumas de suas características. Reconhecer os grupos funcionais nas estruturas de ácidos carboxílicos, éteres e ésteres. Bom, sobre funções oxigenadas, temos algumas aulas disponíveis sobre álcool, fenol, enol, aldeído, cetona e hoje nós vamos estudar sobre o grupo dos ácidos carboxílicos, éter e éster. Se você tiver alguma dúvida, vá no playlist dessas aulas e assista. Você vai ter todas as explicações de cada um desses grupos funcionais, principalmente como que identifica cada um deles. Bom, e o que é mesmo uma função química? É um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. E essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. E o que é o grupo funcional? É o conjunto de átomos ou de grupo de átomos que é comum a todos os compostos dessa mesma função química. O primeiro grupo a ser estudado hoje são dos ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico é todo composto orgânico que possui o grupo funcional C-O, que é a carbonila, ligado a esta carbonila o grupo hidroxila. Então, podem perceber que nós temos a carbonila presente nos ácidos carboxílicos, assim como nas cetonas, nos aldeídos, nós temos os ácidos carboxílicos, que pode ser também escrito dessa forma, COOH. Vamos a um exemplo. Temos aqui um ácido carboxílico com 3 carbonos, percebe-se o grupo funcional é todo esse grupo, que é o COOH. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia ramificada e também o grupo que identifica o ácido carboxílico. Nós podemos chamar de carboxila, né? Porque tem a carbonila ligada a ela uma hidroxila. Bom, passamos agora para a nomenclatura de ácidos carboxílicos. A nomenclatura é iniciada com a palavra ácido, seguida do nome do hidrocarboneto. Então, lembrando que o hidrocarboneto nós vamos colocar o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, e o infixo, que indica o tipo de ligação. E a terminação é oico. Bom, vamos ao exemplo. Temos aí uma cadeia com 1, 2, 3 carbonos, então vai ficar ácido propanoico. No caso, havendo necessidade de numeração, devemos iniciar pelo carbono do grupo funcional. Então, o grupo funcional sempre será o carbono 1, porque ele tem prioridade, nesse caso, em relação à ramificação. Se tiver insaturação, então segue aquela regra de prioridade. Grupo funcional, insaturação, por último, ramificação. Então, aqui no carbono 2, nós temos um metil, então vai ficar 2 ácido 2-metil butanoico, certo? Vamos a mais um exemplo com uma cadeia ramificada e insaturada. Então, veja bem, nós temos aqui uma ramificação e temos aqui uma insaturação. Lembrando que a numeração segue, da cadeia principal, segue o carbono 1, no grupo, dando prioridade para o grupo funcional. Nós temos aqui o etil, temos metil, metil e o fenil. Então, esses são radicais ligados à cadeia principal. A numeração segue da direita para a esquerda, onde nós vamos ter 5 carbonos na cadeia principal. Como temos radical metil, etil e fenil, então o etil vem primeiro. Então, vai ficar 2 etil, depois tem o fenil, né? Porque o F vem primeiro do que o M. Então, vai ficar 4 fenil. Como nós temos 2 radicais metil, então vai ficar 3,4 dimetil. A nossa cadeia tem 5 carbonos, então pente tem uma ligação
dupla no carbono 3, então 3-enoico. Então, 2-etil, 4-fenil, 3,4 dimetil, pente 3-enoico, ok? Bom, e quem são os ácidos carboxílicos no cotidiano? Quem são essas substâncias ácidas orgânicas que estão presentes no nosso cotidiano? Então, separei aqui alguns exemplos, né, para ilustrar os ácidos do nosso cotidiano. Então, nós temos o ácido metanoico, que é o nome segundo a IUPAC, o ácido fórmico é o seu nome usual, ele está relacionado aí com o seu nome usual, está relacionado com a origem, né, de onde se encontra esse ácido, que é um dos principais componentes do veneno presente na picada das formigas. Então, daí ácido fórmico. Outro exemplo, nós temos o ácido etanóico, que é o ácido acético, que é o principal componente do vinagre. Bom, vamos estudar agora outro grupo funcional que leva o nome de éteres. Os éteres são compostos que possuem o grupo funcional R ligado a um oxigênio ligado ao R', onde R e R' são radicais orgânicos derivados hidrocarbonetos. Então, lembra quando estudávamos as cadeias, a classificação das cadeias carbônicas, que a gente classificava como uma cadeia heterogênea? Então, esse heteroátomo oxigênio, ele dá aí a indicação de um dos grupos funcionais orgânicos, que no caso são os éteres. Bom, vamos a um exemplo. Temos aqui o grupo funcional, né, que identifica o éter, temos aqui um R e temos aqui um R'. Então, sempre esses R's, eles serão grupos de radicais orgânicos. Outro exemplo, nós temos aqui uma cadeia ramificada, onde nós temos aqui o R e temos aqui o R', ok? Passamos agora para a nomenclatura dos éteres, segundo a IUPAC. Então, o grupo do éter ele vai ter esse intermediário, né, que é o óxi. Então, como que nós vamos nomear um grupo orgânico éter? Então, primeiro, nós identificamos qual é o radical menor. Então, nesse caso aqui, o radical menor é o que está à esquerda do grupo óxi. Indicamos o prefixo do número de átomos. Então, nesse caso aqui, com um carbono, mais a terminação oxi. Então, ficaria metóxi. O nosso grupamento maior é o radical com 2 carbonos. Então, nós colocamos o nome do hidrocarboneto correspondente a 2 carbonos, que é o etano. Então, o nome vai ficar metoxietano. Outro exemplo, na nomenclatura usual, segue a seguinte esquema. Então, na nomenclatura usual, é uma regra diferente, onde a gente vai colocar a palavra éter, mais o nome do radical menor, mais o nome do radical maior, seguido de ico. Nesse caso, vai ficar éter, nosso radical menor é com um carbono, então vai ficar éter metil, e o radical maior, etil, mais a terminação ico. Então, éter, metil, metílico, certo? Bom, e quem são os éteres no nosso cotidiano? O éter mais importante é o etoxietano, que é o nome usual de éter etílico, que foi muito usado como anestésico por inalação a partir de 1842. Outro éter no nosso cotidiano é um produto natural como o eugenol, que está presente no cravo da Índia. A hipofilantina é o principal componente do chá de quebra-pedra. Então, está aí as suas fórmulas. A gente percebe claramente a presença do grupo éter. Aqui também. Aqui. Então, no caso da hipofilantina, nós podemos perceber a presença de vários grupos funcionais éter ao longo de toda a sua estrutura. É uma cadeia mais complexa. Já no caso do cravo da Índia, já encontramos apenas uma indicação do grupo funcional.
Bom, vamos agora ao estudo do grupo dos ésteres. Quem são os ésteres? Eles podem ser obtidos pela reação de ácidos carboxílicos com álcoois ou fenóis. Como que isso acontece? São resultantes da substituição do hidrogênio ionizável do ácido por radicais derivados dos hidrocarbonetos. Então, o hidrogênio que estava aqui ligado a esse oxigênio, que seria o proveniente do ácido, né? Então, ele foi substituído por um grupo de radical derivado de hidrocarboneto. Então, nós vamos ter carbono aqui do lado esquerdo, carbono do lado direito. Os ésteres também podem ser escritos dessa forma, COO. Então, vamos a um exemplo. Nesse caso, nós temos aqui o grupo funcional do éster, que é o C-O, e temos aqui dois grupos de radicais orgânicos, né? Que são derivados aí dos hidrocarbonetos. Outro exemplo, nós temos aqui uma cadeia ramificada. Bom, vamos agora à nomenclatura. Então, a nomenclatura dos ésteres. A nomenclatura dos ésteres o grupo que vem do ácido carboxílico, lembra que falei no slide anterior que eles são derivados de ácidos. Então, o grupo que vem dos ácidos carboxílicos, ele tem o sufixo ato, em vez da terminação ico. E o grupo que vem do álcool tem o sufixo ila. Portanto, a reação entre um ácido propanoico e o etanol gera o propanoato de etila. Vamos ver. Então, nós temos aqui o ácido de origem, que seria o ácido com 3 carbonos, o ácido propanoico, e um álcool com 1 carbono seria o etanol. Então, nesse caso, o nome vai ficar propanoato de metila. Então, como eu disse que a parte substituída do ácido ico por ato, então a gente coloca aqui o O para ter uma pronúncia melhor, né? Ficaria aí propanato, então a gente coloca propanoato de metila, para ficar a pronúncia um pouco melhor, ok? Quem são os ésteres no cotidiano? Os ésteres ocorrem naturalmente na natureza na forma de essências de frutas, nos óleos e gorduras, que são chamados de glicerídeos, nas ceras e nos fosfátides, que são lecitina do ovo e cefalina do cérebro. Os óleos e gorduras são ésteres mais usados no nosso dia a dia. São encontrados produtos como óleo de soja, margarina, azeite de oliva. Já as ceras são usadas na fabricação de graxas para sapatos, cera para dar brilho a pisos, papel manteiga, velas e etc. A cera de abelha e a cera de carnaúba também fazem parte da classe desses éteres. Uma outra parte muito interessante dos ésteres no nosso cotidiano são usados nas essências, que são o que nós chamamos de flavorizantes. Esses são alimentos que utilizam cópias fiéis nos aromas naturais, criadas em laboratórios por químicos, especializados em clonar gostos ou aromas, que são os químicos aromistas. Para criar um sabor artificial idêntico ao do maracujá, por exemplo, o aromista tem que decompor o gosto da fruta em cada uma de suas moléculas. Depois ele sintetiza essas moléculas e as combina entre si e adquire o gosto do maracujá. Esses gostos naturais são muito caros, então eles utilizam essências artificiais, né? Então, essas essências são usadas para imitar o sabor e o aroma de algumas frutas, que também são chamadas, né, como eu disse, de flavorizantes ou aromatizantes, e muito usados em indústria de alimentos para dar cheiro e sabor aos produtos. Exemplos de flavorizantes. Nós temos aí o acetato de etila, que tem o flavor de maçã, o acetato de isopropila, de banana, o acetato de octila, laranja, o butanoato de etila, abacaxi. O biscoito com sabor de morango, por exemplo, se fosse feito com a essência da fruta, custaria até 10 vezes mais caro, né? Então, um preço aí de amargar. Por isso que
os aromistas sintetizam esses aromas e o fabricam artificialmente em laboratórios. Bom, como os ésteres são derivados de ácidos, então eu trouxe aqui a reação de esterificação. Nós podemos obter um éster pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Nesse caso aqui, nós temos o ácido etanoico e o etanol, que é o álcool. Então, a reação do éster obtido aqui é o etanoato de metila, mais água. A gente percebe que tem a formação aí de água. Então, como que vai funcionar essa reação? Então, parte, né, a hidroxila, ela se reage substituindo o seu hidrogênio pelo radical CH3, né, obtendo aí o etanoato de etila. Bom, na reação anterior, nós vimos a reação de um ácido carboxílico com um álcool. Aqui nós vamos ver agora a reação de um sal, da formação de um sal de ácido carboxílico, que é derivado aí do ácido carboxílico e de uma base. Então, a reação entre esses dois compostos. Então, nós temos aqui inicialmente o ácido etanoico e a base hidróxido de sódio. Então, a gente já sabe, né, que a reação de ácido carboxílico, esse hidrogênio ele é substituído. Então, no caso aqui, ele vai ser substituído pelo cátion de sódio. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar aí o etanoato de sódio, que é um sal de ácido carboxílico, certo? Bom, e como é a nomenclatura dos sais de ácidos? A nomenclatura se dá através da parte derivada do ácido com a terminação ato, mais o nome do cátion derivado da base. Então, nós temos aqui um exemplo com 3 carbonos, né? A parte aqui derivada do ácido com 3 carbonos. Então, seria prop, ligação simples an, mais a terminação ato, então propanoato de sódio. Então, finalizando a nossa aula, se você tirou aí suas dúvidas sobre reações oxigenadas, sobre ácidos carboxílicos, éter e ésteres, peço que deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, você registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. Então, até a próxima aula.